E Oi, tudo bem? aí, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, meu Deus do céu, que alegria tu invadir esse Instagram aqui, ó. Nossa, que isso. Que bom que deu certo a gente fazer. Semana passada não deu, né? A gente tive esse probleminha de saúde aí, mas agora sim, vamos conversar sobre Estamos eletrofisiologia. John, se aqui. você quiser falar um pouquinho do seu currículo, né? Que eu falei que eu não... é muita coisa para ler, é muita coisa para explicar. Não, primeiro é só agradecer mesmo o convite. Eu acho que quando a gente admira as pessoas é muito gostoso, né? A gente poder ter a oportunidade de trabalhar junto. Com E, certeza. e eu conheci a Bruna pelo Instagram, né? Pelo Audioflix. Sou aluno do Audioflix, né? Então, Vai ser é, professor. em breve professor, né? Mas o Audioflix eu sempre achei uma ferramenta sensacional. Quando eu vi, esse cara, isso aqui é muito inteligente. E aí entrei, e quando eu olhei as coisas lá dentro, isso é sensacional, precisa entrar. Que E bom. aí eu entrei no Audioflix e não consegui não renovar a assinatura. Porque eu tinha prometido para mim mesmo, Bruno, que eu ia ficar um ano e já tava bom. Não Uhum. consigo, preciso Ah, renovar. eu Então, vi. assim, é viciante. Realmente maratona. É viciante, gente. Ai, que bom. E eu e a Bruna, a gente tem um pensamento realmente muito parecido na audiologia como um todo. E isso é muito legal porque a gente consegue discutir casos e tudo mais. A gente tem uma atuação parecida, né? A gente trabalha com criança, a gente trabalha com eletrofisiologia, com avaliação auditiva. Eu ainda não tive o prazer de ficar só com o Bera, mas em breve espero que sim. Por enquanto faço de tudo um pouco na audiologia. Uhum. Então, sou professor universitário, gosto muito de pesquisa científica, então sou viciado em artigo, viciado em congresso, viciado em evento científico e adoro sobre isso. Então, estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho. Eu acho que você vai me puxar muito para esse lado, né, John, da pesquisa, assim. Não é uma coisa que eu estou muito envolvida. Eu gosto muito de ler, né? Eu aprendi como estudar, como pesquisar. Então, eu gosto muito sempre de trazer essa base científica para dentro do que eu ensino. Mas não é algo que eu fico ali, ó, que eu penso em escrever, né? Então você, a Milane, eu acho que vocês vão acabar me puxando aí para essa parte, porque a gente precisa, né, de pesquisa, a gente precisa de dados, a gente vai falar sobre isso, né, que é um dos desafios que a gente tem, é essa quantidade de protocolo, essa quantidade de informação que a gente tem aí na eletrofisiologia, principalmente, né, que é o nosso tema. Então, eu acho que isso vai ser muito importante. Eu acho que vai ser uma parceria que vai dar muito certo. A gente está dando o start hoje, mas que a gente vai dar muito certo nisso. Vocês vão enjoar da nossa cara juntos. Vamos, é isso aí. E aí, John, trazendo aqui para o nosso tema, né, que a gente decidiu falar dos desafios da eletrofisiologia. Porque quando a gente vai fazer eletrofisiologia, quando a gente vai fazer, né, principalmente o Bera, que é o que a gente mais faz dentro da eletrofisiologia, a gente encontra muitas dificuldades e às vezes a gente pode chamar até de limitações, né? Coisas que vão atrapalhar a gente no nosso exame, mas que a gente, para quase tudo, a gente vai ter uma solução, né? Então, eu não sei assim se você tem algo que você pensa assim, não, esse é o meu maior desafio. O que para você é o maior desafio? O que que você acha que é o mais complicado ali dentro? Vai, Leandro. Para mim, hoje, né, na atualidade mesmo, na minha atuação profissional, é a questão do manejo com a criança, né, e com a família. Para mim, essa é a parte mais complicada. Porque por mais que às vezes você tenha o conhecimento teórico, técnico e de executar, se as condições, né, da criança não estão adequadas, às vezes o exame fica ruim. E aí você Uhum. quer encontrar, você sabe o que procurar, mas com as condições ruins, nada vai aparecer, né? E às vezes a gente tem N possibilidades, eu acho que variáveis em relação a isso, na verdade, possibilidades não, variáveis, mas, por exemplo, às vezes a pressão do convênio, de você executar num tempo determinado, aí às vezes os pais já chegam com essa informação na cabeça de que tem que ser nesse tempo, que se não for nisso é estranho. É, Então, eu acho que lidar com o manejo da criança e o manejo da família. Porque a parte teórica, de análise, de executar, você treina, você vai pegar. Né? Eu isso. acho que existe uma questão de treino. Eu falo muito para os meus alunos, eu vi que tem alguns aqui, mas eu falo muito para os meus alunos que não adianta sair da faculdade, vai começar a fazer BERA à torta e direita. A gente precisa ter responsabilidade em tudo que a gente vai Com executar. Né? E a certeza. eletrofisiologia ela é muito complexa.
Então eu acredito que a gente precisa ter essa responsabilidade, mas existe uma coisa na eletrofisiologia que é diferencial, que é o treino do olho, né? Então a gente Uhum. treina muito o nosso olho a visualizar o que é a resposta. Eu lembro quando eu estava Sim. aprendendo, tinha uma fono que eu acompanhava e ela falava assim: olha que onda linda! E eu falava, E gente, você o não que que ela estava tá nem vendo? enxergando. Eu falava, gente, o que que ela tá vendo? Eu não tô vendo nada, só tô vendo rabisco. Então, e com o tempo você treina o olho e você vê, nossa, que onda Sim. linda, né? Então, é uma Sim, questão de treinar. isso acontece muito comigo lá na clínica, né? Hoje, na clínica que eu trabalho, só eu tô fazendo frequência específica. E aí, às vezes, eu faço e deixo o exame ali aberto, vai a outra fono ali e fala assim: Meu Deus, eu só sei que tem onda porque eu vi, porque você marcou, porque senão eu não ia saber que tinha onda ali. E é isso, gente, é treino, é repetição. No curso de Bera que eu fiz, eu falei isso várias vezes. Não pense que vocês vão sair daqui. Aprendi hoje o protocolo de frequência específica, amanhã eu vou montar e eu vou sair dando diagnóstico de perda auditiva, porque visualizar uma audição normal é mais fácil. Agora, quando você tem aquela dúvida, você tem que treinar, você tem que fazer, sinceramente, essa é uma das partes mais fáceis. É um dos menores desafios, porque é isso que você falou. A teoria a gente aprende, a teoria sempre tem alguém para ensinar, né? Disposto a ensinar, e o treino. Você fazer, você analisar, você olhar, você errar. E errar com pessoas que você pode se permitir errar, né? Ou seja, eu vou treinar no meu marido, eu vou treinar na minha secretária para você ir ficando bom naquilo. É igual no tênis, né? Ninguém vai começar jogando um torneio com profissionais, você vai subindo as classes, então você vai errando para você ir subindo e ficar cada vez melhor. Então, a eletrofisiologia é a mesma coisa, a gente precisa treinar, mas essa parte de treino e de técnica a gente aprende, É, né? é, Isso. e aí eu acho que esse a gente aprende, né, no treino de técnica, se torna também um desafio em algumas situações, porque a gente tem na internet, isso em qualquer área, a gente tem muitas informações e muitas informações erradas, né? Sim, sim. Quando eu estava dando, agora a gente está sem turma de estágio, mas teve uma época que eu estava dando o estágio de audiologia na faculdade. E aí um dos alunos veio muito empolgado para a prática, porque ele tinha assistido uma aula no YouTube. E Hum, aí ele veio com uns conceitos totalmente atravessados. E aí foi quando eu falei, gente, ó, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na internet tem gente, a gente ensina o que quer. A gente liga uma câmera e a gente fala o que quer. todo mundo Então, pode fazer isso, né? todo mundo pode fazer isso. Então, ao mesmo tempo que a internet é uma mão na roda para a gente diversificar, atingir pessoas, ao mesmo é uma espada de dois gumes, né? Ao mesmo tempo, ela Isso. também é um perigo. Então, sempre muito cuidado com o que você acredita. E aí, uma coisa é bom senso e critério. Não é porque alguém falou que você tem que tomar como verdade Verdade. bíblica, né? É, Não é assim. exatamente. Exatamente. Então, alguém falou, beleza. Agora pensa, faz sentido? Pensa se faz sentido, pensa ser coerente. Às vezes Pesquise você. mais, né? E eu acho assim, nós chegamos no nosso raciocínio e no que nós escolhemos de seguir, né, Bruna? Por um pouco de cada. Né? A gente Uhum. fez muita coisa, vários cursos, várias formações, vários artigos, vários livros que a gente leu, várias pessoas que a gente admira. Então, um pouquinho de cada, mas a gente não concorda 100% com tudo de todo mundo. Mas a gente Não, precisa ter não, com critério e bom certeza. senso. A gente falou tudo, John, critério e bom senso. A gente tem que usar disso, porque é o que você falou. Qualquer pessoa pode ligar uma câmera e falar, e às vezes a pessoa está falando sem nenhum critério. Então pesquisem qual é a base, qual é aquela referência, da onde que está falando aquilo. Porque a gente sabe, tem várias linhas, e uma linha não vai invalidar a outra. Mas para a gente decidir, para a gente entender o que é válido, a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? Então, assim, aquela linha de pesquisa que você está seguindo tem trabalhos publicados relevantes? Com quantas pessoas foi feito aquele trabalho, né? Então, assim, a gente não pode tirar as coisas com fontes da minha cabeça, né? A gente tem que ter tudo muito embasado. E se não tiver embasado, cuidado, né? É, Então, são assuntos
polêmicos, são protocolos diferentes, mas a gente tem uma lógica por trás de tudo, a gente tem um raciocínio clínico por trás de tudo. Então, esse é um dos grandes desafios, com certeza. É o fato da gente ter esses protocolos diferentes, da gente ter essas linhas de pensamentos diferentes e a gente ter as pessoas aí à torta e à direito. Não é todo mundo que nasceu para ensinar, não é todo mundo que tem que pode, que deveria poder estar aqui falando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente escuta, o que a gente escuta o que a gente vai fazer com essa informação, É, né? e sendo bem sincera aqui com vocês que estão assistindo, gente, eu já paguei curso caríssimo que eu me arrependi horrores. Foi Sim, eu experiência, também. né? É experiência para a próxima, mas às vezes a gente, na sede do conhecimento, vê um curso bonito, com tema bonito, às vezes uma pessoa com um currículo vasto, que não é Uhum. garantia de nada também, né? Não. Lembrem-se disso. Infelizmente, currículo vasto também não é garantia, então ainda assim você tem que ter critério, bom senso e analisar com calma. Mas eu acho que é um estudo de base. Ninguém vai pegar a gente na mão e ensinar do zero, de tudo. Nós somos fonoaudiólogos, nós temos a base, né? A gente vai aprender a coisas mais específicas. E é a partir daí que a gente precisa ter esse critério de bom senso. Né? Então, tomar cuidado onde a gente vai pôr o nosso suado dinheirinho. Porque Exatamente. o retorno que a gente quer ter, às vezes a gente não vai encontrar. E mais uma vez, nem tudo que dizem por aí é verdade. Quem nunca teve vergonha de um laudo que fez antigamente, né? Teve um dia desse que meu computador deu pau. E aí o carinha da TI recuperou meu HD antigo. Gente, aí eu Que abri por vergonha. curiosidade. Pra que eu fiz isso, né? Abri por curiosidade. Eu olhava assim, aí tava minha secretária do lado, né? Aí ela disse assim, olha esse exame. Eu falei, isso aqui não é meu, não. Isso Foi aqui eu não que é meu, fiz. não. Isso aqui não. Eu fiz isso aqui, não. Ela fez isso, eu não. Então, assim, a gente vai evoluindo e vai aprendendo. Mas a base, como fonoaudiólogos, a gente A tem gente já, tem. né? E tem que correr atrás. E se ilude quem acha que vai fazer um curso passo a passo, um, dois, três, quatro, vamos lá que vai dar certo. Não vai dar. Não existe um Não método vai, não vai. milagroso. Às vezes é importante a gente conhecer, né? Porque para a gente poder até analisar se aquilo é válido ou não é válido para você, eu acho que isso é importante a gente conhecer. Mas às vezes é isso, você vai investir dinheiro e tempo em algo que de repente não vai ser aquilo que você esperava e não vai ser 100% verdade, né? Então eu também já comprei cursos caros aí que depois eu pensei, meu Deus do céu, até achei que estava vendendo meu curso barato demais, né? E assim, eu acho que é isso. A gente tem que pensar na nossa base e, com base nisso, ir construindo o nosso raciocínio e conhecendo as diferentes linhas e parar de acreditar em Papai Noel, que a gente já tá bem crescidinho para isso, né, John? É isso aí. E assim, ó, eu tenho um outro grande desafio que eu acho que para mim sempre vai ser um desafio, porque essa questão, como a gente falou, treinar, aprender as técnicas, isso tudo é sim um desafio, mas isso a gente vai superando, a gente vai aprendendo. Mas tem algo que para mim sempre vai ser um desafio, que é dar a notícia para os pais. Isso para mim é assim, ó, por mais que a gente faça isso, eu nunca, eu não sei se na sua prática clínica você conversa com os pais ou não. Você conversa também? Eu não abro mão Não, eu também disso. não. Não E consigo. eu De ter um ensino momento separado para isso. isso, exatamente. Eu acho que isso é importante, a gente tem que acolher. E é o que eu falo para os meus alunos. Nós fizemos o exame, nós vamos dar o diagnóstico funcional daquela audição, então a gente pode sim conversar com os pais e dar essa notícia, até porque eles estão ansiosíssimos, né? Eu sempre falo, quem conhece isso aqui somos Uhum, nós. Né? Muitas vezes, aqui eu tenho uma demanda que vem muito de neuropediatra. Né? O meu uhum, público, 99% é de crianças que vêm da uhum, neuropediatria por indicação. São médicos fantásticos, são profissionais incríveis, mas que admitem não conhecer dessa área específica. Né? Então, uhum, eles sempre olham a minha conclusão. Então, eles confiam na minha conclusão. Só que aí, às vezes, já aconteceu algumas vezes de ter
uma alteração, por exemplo, no neurodiagnóstico apenas, uma criança com autismo, teve uma conclusão, uma alteração pequena só no neurodiagnóstico e limiar não, e aí informarem para essa família, mesmo depois de eu já ter explicado que isso não era perda auditiva, informaram que existe uma perda auditiva que precisa pôr o aparelho auditivo. Então, assim, aí a família veio chorando, desesperada, achando que eu tinha explicado alguma coisa errada. Então, que eu não tinha sido sincero e tudo mais. Mas já aconteceu, inclusive eu até já gravei um vídeo sobre isso. Eu gravei esse vídeo depois de ficar revoltado. Até tomei com raiva no vídeo. E aí, né, porque eu peguei um caso aqui, Bruna, do seguinte, uma criança de uns 5 anos, 5 6 anos, diagnosticada com autismo severo, totalmente não verbal e tudo mais. E aí o que aconteceu? Houve uma situação em que a criança já tinha alguns exames anteriores que não ajudavam em muita coisa, mas um dos exames anteriores foi bem feito e já mostrava perda severa bilateral. Nossa. Só que isso não foi informado para a família, isso em nenhum momento foi conversado, a família não sabia disso. E aí o exame estava lá, o exame muito bem feito, mas o relatório confuso, um relatório que aquele relatório que não diz nada. E aí o que aconteceu? A gente refez por solicitação de uma nova médica e aí confirmamos a perda. Realmente existia perda profunda bilateral. Tinha todos os IRDAs possíveis que tu possa imaginar. Só que o que acontece? Foram 5, 6 anos perdidos, Atrasando o diagnóstico dessa atrasando a vida criança. dessa criança. Ela fazendo tantas e tantas horas de terapia semanal para as questões do autismo, e aí você pensa, adianta ela fazer esse monte de horas de terapia para o autismo se ela não está nem Com essa recebendo um perda estímulo auditivo? profunda. Gente, É. é totalmente sem sentido. Então, por falta de uma orientação, por falta de um sentar e explicar. Então, eu acho que a gente precisa parar de fazer as coisas tão no automático e começar a pensar que são pessoas que estão na nossa frente, são famílias. E aí São vidas é e uma coisa. responsabilidades, né, que a gente Exatamente. tem. É o E é uma coisa que eu falo desenvolvimento pra gente. dessa criança. Exatamente. E é a vida dela futura. É uma coisa que eu falo, inclusive, para a questão do valor dos nossos exames, né? Tem gente que fala, nossa, é muito caro o valor que você cobra. Eu cobro um valor condizente com o que eu quero oferecer para essa família. Né? Já me neguei a atender alguns tipos de convênios, não todos, mas alguns eu me neguei, por oferecerem um valor que eu sabia que eu não ia conseguir dar o que eu preciso dar para essa família. Então é melhor não atender. Se é para fazer mal feito, é melhor não fazer. Então acho Sim, que com esse é o pensamento, certeza. né? Não, com certeza. E é igual essa questão da frequência específica. Ah, mas por que não faz pelo convênio? Porque não paga. Porque não paga o que a gente o investimento que a gente faz e a responsabilidade que a gente tem. Esses dias a gente entrou nesse mérito aí sobre fazer ou não o estado estável pelo plano de saúde. Gente, não é a dificuldade em si do exame, é a responsabilidade que a gente tem. Eu falo assim. Pega um Bera ausente e dá para um otorrino para ver o que ele vai fazer com esse Bera ausente. Ele não vai tomar decisão nenhuma, ele vai pedir um exame de limiar. Para tomar uma decisão sobre um Bera, ele precisa é, ter aí os limiares. Agora, dá um estado estável ausente para esse otorrino, para ver se ele vai começar a pensar no implante coclear, ele vai operar aquela criança. Então, as decisões são tomadas com base nos exames que a gente faz. Então, a gente tem que ter responsabilidade com isso. E a nossa responsabilidade não termina na hora que a gente tira o eletrodo da criança e entrega o laudo para ela. A nossa responsabilidade termina a hora que a gente vai conversar com os pais e deixar bem claro que ali não acabou. A sua criança tem uma perda auditiva, sim, e a gente tem, e os próximos passos são esse e esse. A gente tem que ter isso muito claro. Eu fiz uma aula só sobre isso, estruturando essa conversa, porque as pessoas precisam, a gente precisa entender que o nosso trabalho não acabou com a finalização do nosso exame e entrega do laudo. Né? E você viu que a nossa mentora entrou aqui, né? A Milene. Já te citamos aqui, Milene. Sanfins é tchau. É, vamos Não escrever consegue não aí. citar. Não tem, né? Porque a gente, inclusive, eu não sei como ela te influenciou na sua carreira, mas ela, para mim, de fato, é a minha mentora no Bera.
e é a pessoa que me ensinou as boas práticas. Então, hoje, muito do que eu defendo, eu aprendi com ela. Não só as boas práticas do Bera, mas a ética profissional, esse respeito, esse cuidado com o paciente. Muito, muito do que eu sou, eu devo sim a ela, que me ensinou muito. Eu falo que ela é a minha Shakira da fase adulta. Mas é isso, John. A gente tem muita coisa que a gente pode conversar, né? A gente tem muitos desafios aí. Muito orgulho de vocês. Obrigada, Mi, por estar aqui. Isso é muito importante pra gente. A gente pode falar aí do ambiente, que se a gente não preparar o ambiente, o nosso paciente não vai estar relaxado, isso vai atrapalhar o nosso exame. A gente pode falar das interferências elétricas, a gente pode falar de artefatos musculares, muita coisa que vai entrar, que vai atrapalhar o nosso exame, pode ser um desafio, mas tudo isso entra naquela parte que a gente falou para vocês que a gente vai conseguir aprender, que a gente vai conseguir visualizar, que a gente vai ver um exame com um artefato, a gente vai olhar para aquele artefato e vai olhar, esse artefato tem cara de ser muscular, então eu vou mexer aqui, eu vou fazer isso com o meu paciente. Esse artefato é elétrico, eu vou mexer aqui no eletrodo, eu vou mexer aqui no meu aterramento, ver se tá certinho. Isso a gente vai conseguir aprender. Então, esse tipo de desafio vai ter na nossa prática, mas são desafios que a gente vai conseguir dar a volta por cima. Tem coisas que são um pouco mais difíceis, como a gente Eu, falou. eu costumo dizer que o exame de Bera, por exemplo, né, quando a gente fala de eletrofisiologia é um mundo, né? Inclusive, eu acho que em breve, se Deus, a gente, né, já fica a dica aí, não sei se de repente isso aqui chega no conselho, mas que a eletrofisiologia fosse uma área de especialidade, viu, da forma, porque Sim, é um com mundo, gente, é certeza. um mundo, Com né? certeza. A gente precisa, é tanta coisa para estudar constantemente e a gente cada vez mais se cobra nessa responsabilidade. Eu costumo dizer, Bruna, que a questão do BER, da avaliação auditiva infantil, por exemplo, na eletrofisiologia, ela é uma questão objetiva para o paciente, mas para nós ela é subjetiva, né? Com toda Porque certeza. a gente pode errar a depender do que a gente vai analisar. Eu tive uma experiência recente agora, um colega fono de outra cidade entrou em contato comigo para mostrar alguns exames que ele estava com dificuldade de executar, tinha acabado de começar e tudo mais. E aí foi pedir uma mentoria, né? Só que às vezes antes da mentoria eu gosto de ver o que está acontecendo, que às vezes é só um ajustezinho, né? Às vezes não precisa nem fazer uma mentoria. E aí teve alguns ajustes estruturais de posicionamento, algumas questões de filtro, coisa que, como você falou, se aprende e se resolve. Né? Uhum. Um aconselhamento ali a gente já conseguiu alinhar juntos e já conseguimos chegar em traçados mais bonitos e melhores. Ele tinha conhecimento teórico, só não estava conseguindo domar a máquina. Eu falo, a gente tem que saber dirigir o nosso carro na eletrofisiologia. O Exato. Eclipse é diferente do Evocados, é diferente do Exato. IHS, é diferente do Daquindel, que agora me fugiu o nome. Não, A exatamente. gente precisa pensar nisso, né? E sempre lembrar que essa questão do controle, da captura, captar as informações, ó, é uma coisa. Sentar a cabeça, sentar para analisar é onde o bicho Eu, pega. É onde a criança chora e a mãe não vê. E aí é exato. que eu acho onde está a nossa maior responsabilidade, em analisar do jeito certo. É, já vi muitas situações de exames que estavam lindos, lindíssimos, muito bem coletados, Analisados, analisados né? errado. Né? Então, a análise foi errada, o critério foi errado, a faixa etária de normalidade estava errada, usou intensidades que não eram as adequadas, mas o exame estava com uma coleta bonita, assim, artefato. Então, visivelmente, alguém que estava sabendo dirigir o carro. Dirigia o carro muito bem. Mas na hora Uhum. de analisar é onde vai o peso da nossa caneta. Né? E aí eu lembro muito bem que questão, vamos falar, por exemplo, questão da diferença interoral da onda 5, de um lado para o outro. É 0,3 milissegundos, é muito pouco. Né? Então, se eu erro a intensidade, se eu erro o autor, se eu erro a marcação do pico da onda, eu posso acabar sendo Pode. tendencioso e gerar ou uma alteração que não existe ou dizer que há uma normalidade onde não Onde não. existe. Gente, eu já peguei muitos exames com onda 5 forçada em algum lugar, só para não dar a diferença interaural. Eu já peguei exame onde uma onda, uma aquisição foi feita em uma intensidade, a outra aquisição do outro lado foi feita em outra Isso aí intensidade, não dá, e aí gente. compara a diferença interaural. Gente do céu, pelo amor de Deus. Matematicamente está errado, né? Tá errado, Vamos tá pensar, errado. matematicamente falando, eu não posso pegar.
banana e maçã e querer comparar, comparar, não tem matematicamente como. falando, né? Então a gente precisa entender que se eu estou usando padrões de normalidade, métricas para isso, e principalmente ninguém decidiu esses valores com vozes de vossa cabeça. Decidiram Exatamente. esses valores com base em estudo em milhares de indivíduos, de sujeitos. Então naquela intensidade. Se não for naquela, já não é aquilo. Já é outra coisa, não Exatamente. dá para forçar. Não. Muito bem, Paula, não dá para forçar. Não dá para forçar. Tem coisa que não dá. E é o que você falou. Às vezes o exame tá bem feito. Você olha ali, é uma morfologia bonita, é um traçado bonito, é uns o protocolo você vê ali parece adequado. Aí a hora que você vai ver você quer comparar Lé com CRE, você quer fazer uma coisa e comparar com outra. Então, gente, isso é muito, muito sério. A gente precisa ter muita responsabilidade, porque a gente tem, não é só no diagnóstico infantil, né, que a gente tem uma responsabilidade, é no diagnóstico adulto. A gente está lidando ali, o paciente vai para um exame de imagem, o paciente pode ter uma alteração retrococlear, o paciente pode ter um tumor, que se a gente forçar uma resposta normal, a gente vai atrapalhar a vida dessa pessoa, O né? nosso exame às vezes determina a existência ou não de um próximo passo. Né? Às vezes o Exatamente, neuro ou outro profissional está esperando o nosso exame para dizer se ele vai ou não dar seguimento e investigar essa área. Né? exatamente. E aí E a relação 1,5, por exemplo, se a gente for parar para pegar, são poucos indivíduos, mas tiveram indivíduos que o único sinal de alteração retrococlear era a alteração da relação 1,5. no Então, 5, o único sinal era isso de alteração, né? Eu lembro isso, inclusive, de uma aula da da professora Milane. Milane, né? Então, a única situação era essa alteração. Então, Uhum. não dá para não usar, não dá para não Para pensar, ignorar. não Não, dá para exatamente. ignorar. Exatamente. E a gente tem que pensar que às vezes quem vai pegar o exame e tomar essa decisão, né, e principalmente aqui falando dos otorrinos, muitas vezes eles não vão olhar para o gráfico, eles vão pegar a tua conclusão e tomar as decisões com base na tua conclusão. Então, se o exame está feito em intensidades diferentes, se o exame está feito com protocolos diferentes, o otorrino muitas vezes não vai olhar. Então, é, é a sua conclusão, né? E a gente tem um ponto de confiança muito grande ali. Esses dias a gente teve ali na clínica uma confusão com um paciente que em um momento deu um resultado, em outro momento deu outro resultado totalmente diferente. E o otorrino que veio conversar, em nenhum momento ele pensou que alguma das fonos poderia ter feito o exame de forma errada. Ele pensou que o paciente, uma criança que teve uma surdez súbita associada, sabe assim, ele foi longe, mas em nenhum momento ele pensou assim, não tá feito legal. Então a gente tem um voto de confiança muito grande, eles confiam na nossa conclusão, então a gente precisa ter responsabilidade. E não é só com a criança, é com todo paciente que entra na nossa sala, independente do exame que a gente vai fazer. E eu lembro de uma coisa que tu falou, que a gente sempre fala na audiologia, né? A audiologia tem que fazer sentido, né? A gente é cheio de regrinhas, mas às vezes as nossas regrinhas, às vezes não, sempre as nossas regrinhas, elas existem para fazer sentido, as coisas precisam ter coerência, né? Precisa. E essa questão da avaliação eletrofisiológica, gente, é assim, você tem que mergulhar, não dá para ficar no raso, né? Eu sempre falo, existem procedimentos mais rasos, por exemplo, Uhum. a limiar clique, né? Limiar clique por banda larga. Não digo que ele é errado, mas fazer só ele é pouco. É, É pouco. Aí é uma coisa que eu lembro da doutora Daniela Capra, numa aula dela também, que na sim, especialização, junto com a professora Milane, ela falou assim: a gente tem que fazer o que tem que ser feito. o que tem que Você ser. recebeu lá um pedido, pera, ponto. Eu nunca recebi um pedido. Solicito potencial para papai PPP, frequência específica, nunca me aconteceu. É sempre, pera, e É, apenas. Mas eu sei o que é para ser feito. Vou fazer o sonso e dizer que não é para fazer? Não vou, eu sei o que é para ser uhum. feito. Vamos fazer o Não, que é para ser feito. E exato. aí você tem que analisar o que te compensa financeiramente, a tua organização financeira. Mas a questão é, você quer realmente colocar o teu nome em jogo? E não só o teu nome em jogo, mas você quer Isso, brincar com a vida das pessoas desse jeito? Eu acho que esse é um critério que a gente tem que pensar. com toda A audiologia, muita certeza. gente fala, é apertar botão. Se soubesse como é difícil apertar esses botões, entenderiam Tudo o que que a esse gente botão passa. faz, né? Se a gente se soubesse. Não, Tudo que com esses certeza. botões fazem.
A gente não pode ignorar algumas coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer, né? E essa questão aí da pesquisa com clique é uma questão que dá muito pano para manga. Toda vez que a gente fala nisso, ainda tem gente que quer defender. E é aquela história, igual você falou, não é que ele é inútil. Não. Eu tenho alguma informação sobre a audição do meu paciente quando eu faço a pesquisa com clique? Tenho. Mas eu tenho todas as informações que eu preciso de jeito nenhum. Então a gente tem que pensar no objetivo que a gente tem quando a gente está fazendo o nosso exame, né? Então, é ter, como é que você falou, critério e É, bom bom senso. senso e critério. Não vamos esquecer Precisa ter. disso. Bom senso e critério. É. Não quero te atrasar, John, porque eu sei que você tem outro compromisso, porque aí na terra do John ainda é de tarde, né? 6h30 aqui, viu, gente? seis É. e meia aqui no Acre. Aqui já é 8h30, né? A gente já vai jantar e já vamos descansar. Eu vou Mas eu sei que trabalhar. você ainda vai trabalhar. Então, eu quero te agradecer muito, John, porque tudo que você falou aqui agregou muito, eu tenho certeza. E eu quero ficar com isso, critério e bom senso. Acho que a gente tem que desenvolver alguma coisa aí nesse sentido. Vamos sim. Eu adorei. Bruno, eu quero agradecer demais o convite. A gente sempre conversa informalmente sobre eletrofisiologia, né? E é muito gostoso poder falar com você agora de maneira mais formal, a gente poder conversar aqui com as pessoas também. E me Com coloco à disposição certeza. para qualquer outra situações. A gente vai trabalhar muito junto, a gente tem projetos juntos. É, E é isso, gente. A gente não vai... Eu não largo mais ela, não. Então, Não, se ela nem eu, quiser, nem eu. coitada. Nem eu. Vocês vão ver a gente fazendo coisas juntas, com certeza, porque é muito bom a gente encontrar uma pessoa nesse mundo aí do Bera que tem a mesma linha de raciocínio que você, que a gente pode discutir, que a gente pode discutir caso, que a gente pode discutir assuntos que estão aí, né, correndo nas redes sociais. Eu acho que isso é muito, muito importante. Também estou à disposição. Vamos escrever, eu tenho fé que eu vou desenrolar isso Vai dar certo. e vamos fazer nossos projetos aí, John. Muito obrigada mais uma vez, tá? E tamo junto. Obrigada, Beijos. pessoal, pela participação de vocês e até a próxima. Eu vou tentar salvar, vamos ver. Tchau, John. Obrigada, viu? Tchau. Até a próxima. Até a próxima.